Turma, beleza? Vamos começar agora essa videoaula, a primeira de 4 que nós vamos fazer aqui sobre o Sobrevivendo no Inferno, obra cobrada no vestibular da Unicamp, um álbum do Racionais MCs, e eu escolhi essa obra principalmente pela questão da intertextualidade que é muito presente. Nesse primeiro momento eu queria fazer um pouco do contexto dessa obra aqui. E para a gente entender um pouquinho, eu peguei alguns dados que não são tão importantes, mas que faz a gente entender o contexto histórico. Primeiro, esse álbum é lançado em 1997, então ainda não tínhamos essa questão do MP3, do streaming musical. Nós tínhamos ainda muito forte a questão dos CDs. E aí eu tenho que o álbum vendeu 1,5 milhão de cópias. E a revista Rolling Stone fala que, como era muito comum na época, existia o CD pirata. E contando com os CDs piratas, a gente deve ter tido aí uma venda de 4 milhões de álbuns, o que é algo assim assustador para a época. Principalmente porque o Racionais não gravou por uma grande gravadora. Racionais gravou em uma gravadora independente. Ou seja, não teve divulgação, não teve todo o aparato que as grandes estrelas da música brasileira tinham na época. Além disso, esse álbum é considerado o 14º título brasileiro mais importante da nossa música, de acordo com a revista Rolling Stone, ou seja, é um álbum consagrado também no cenário musical. E tem uma fala que é do Roberto Campos, que é um historiador que tem muito foco nos anos 90, que ele fala que todas as músicas no álbum têm uma questão que dialoga direto com o contexto histórico, ou seja, eu não tenho como entender este álbum sem entender o contexto histórico em que ele está inserido. Um acirramento das questões sociais dos anos 90, ou seja, o social, tudo que envolve a questão da periferia é fundamental. Com o pensamento neoliberal, vamos voltar um pouquinho para 2020, tá certo? A política neoliberal que é tão proclamada pelo nosso presidente e seu ministro da Economia, também foi uma tentativa ali dos anos 90, e a precarização de condições de vida, ou seja, contexto histórico, com questões sociais, neoliberalismo e condições de vida precárias, ou seja, uma alta desigualdade social. É isso que está sendo aí o pano de fundo para essa obra do Racionais. E aí, o título do álbum é legal, Sobrevivendo no Inferno. A escolha da preposição em aí, ou seja, eu estou dentro deste local, e a ideia de inferno. E o inferno, como a gente conhece religiosamente, ele não é, vamos dizer assim, uma consequência da Igreja Católica em si. Ele é uma consequência de um livrinho aqui, galera, chamado Divina Comédia, do italiano, que é o Dante Alighieri. E é um livrinho aí que tem 3 partes. O Dante, ele vai contar a história dele passando pelos 3 planos da existência pós-humana, que é o inferno, o purgatório e o paraíso, no objetivo de encontrar a Beatriz, que é a grande amada dele. E ele vai, vamos dizer assim, formatar o inferno da maneira como nós conhecemos hoje. E tem aí uma fala que está na revista Cult, que quando saiu esse álbum na época, que é na Divina Comédia, como se sabe, entramos pelo inferno. É lá, entre as mais terríveis formas de punição e sofrimento, e um detalhe, o inferno do Dante Alighieri, eu tenho um sofrimento eterno, tá certo? Eu não tenho possibilidade de sair do inferno se eu fui condenado a lá. Ou seja, eu tenho aquela punição e o sofrimento para sempre. Que vamos dar os primeiros passos com Dante e seus guias. Na obra dos Racionais, também estamos no inferno desde o início, sem ter, no entanto, a perspectiva do purgatório, muito menos do paraíso. Ou seja, a diferença aí do Racionais para o Dante seria: só existe o inferno, não existe uma outra possibilidade. Nossos guias, Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ, são 4 jovens negros da periferia cantando no meio das regiões mais violentas do país, onde a morte, a dor, a opressão, a miséria, a fome, a desesperança atingem milhares de pessoas. Ali a trilha entre o além-túmulo e o aquém-túmulo é minúscula e escorregadia. Ou seja, eu tenho apenas a desgraça sendo colocada aqui. Morte, dor, opressão, miséria, fome, desesperança. Esses são os adjetivos que estão ao redor dos membros e de tudo aquilo que eles vão narrar. Então, o inferno é a periferia. E por que a periferia é o inferno? É o que nós vamos descobrir analisando esse álbum, tá certo? Seguindo aqui, galera,
Fazendo um breve contexto, o rap ele tem uma origem aí do funk, do sul, da música black. Ele não tem uma proximidade com o rap americano, porque o rap brasileiro ele não tem a questão da ostentação tão forte, ele tem uma questão muito forte da vivência da periferia, ou seja, do combate social, e isso continua até hoje. Por exemplo, a gente ouve o Criolo, o Sabotage e outros grandes expoentes do rap nacional. A questão social é muito mais importante do que a questão da ostentação. Ao contrário, o funk ficou com a questão da ostentação, do status, depois até que surgiu o funk e ostentação. Os samples de músicas brasileiras e regionais, ou seja, aquilo que a gente estuda em intertextualidade, que eu pego a base de uma música já existente, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V ali para fazer uma entrada, ou seja, fazendo diferentes intertextualidades. E uma referência à matiz africana, ou seja, a questão da população negra é muito importante aí, tá certo? Porque eles se identificam como negros e esses negros são excluídos da sociedade tradicional. Então, a cultura, a religiosidade, jargões urbanos do grupo deles são bastante utilizados. Então, o rap é um gênero musical, é um gênero poético que trabalha muito com a linguagem falada, tanto que ele não é cantado, ele é mais declamado do que cantado, se eu for pensar musicalmente. E aí, galera, eu tenho uma questão muito importante aqui quando eu analiso o Sobrevivendo no Inferno, que é a questão do preconceito. A gente teve até um deputado, se eu não me engano, um deputado estadual, o Arthur Duval, ou também conhecido como Mamãe Falei, que de maneira tosca, quando a Unicamp divulgou a obra Sobrevivendo no Inferno, entre as suas obras de análise literária, falou que era um absurdo, que era uma universidade de esquerda. E aí a gente se pergunta, por que eu tenho que estudar Sobrevivendo no Inferno no Unicamp? Qual a utilidade de eu estudar isso? Eu vou colocar 4 motivos, que estão elencados aqui no slide. Primeiro, é um retrato vivo no contexto social, político e econômico, tá certo? No Brasil dos anos 90. Uma época muito importante. Para vocês não pegaram isso. Foi a minha infância, tá certo? Eu tinha lá meus 9, 10 anos. Mas é uma época de grandes transformações sociais que culminaram com o que a gente tem hoje. Por exemplo, o Plano Real. Parece uma coisa besta, mas nós temos a mesma moeda aí há pelo menos uns 30 anos. Uma coisa que não era comum se a gente for pensar... desculpa, quase 30 anos. Se a gente for pensar na história mais recente do país, a gente teve a estabilidade da democracia, tá certo? Ao mesmo tempo, o abismo social se tornando cada vez mais evidente. As canções são líricas, mas é um lirismo diferente do Camões, da Ana Cristina César, que são os 2 outros livros de poesia da Unicamp. É um lirismo crítico, é agressivo. Além disso, tem um valor estético, tá certo? É uma representação de um grupo marginalizado da nossa sociedade e que nós devemos ter muito respeito por eles. A Unicamp está trabalhando muito com essa questão de respeito. Tem o Sobrevivendo no Inferno e tem o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E é um dos poucos álbuns da história da música que eu posso chamar de álbum conceitual, ou seja, o álbum tem uma unidade temática do início ao fim. E o álbum Sobrevivendo no Inferno, eu colocaria aí ele como um dos 3 grandes álbuns temáticos da história da música. Eu colocaria o Sgt. Pepper's, dos Beatles, o The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, e o Sobrevivendo no Inferno nessa tríplice lista de álbuns que tem uma linha de raciocínio, tem uma linha argumentativa durante as suas músicas. Então aí eu dou 4 motivos para a gente falar, sim, Sobrevivendo no Inferno é uma obra de valor e importância literária. Beleza? Fatos históricos legais, vocês não eram nascidos, nem eu vou me lembrar muito disso porque eu era muito criança, mas há 3 eventos muito importantes dos anos 90 que marcam o até citado numa música do Racionais. O Massacre do Carandiru, de 2/10/92, tá certo? Quando eu tive a morte de 111 presos, sendo que a maioria desses 111 presos era composto por réus primários. Claro, tinha marginal, tinha traficante, tinha estuprador, tinha de tudo. Mas a grande maioria eram de réus primários, que a justiça, com a grande velocidade que ela tem até hoje, algumas coisas não mudam com o tempo, não julgava e colocava ali. Onde hoje é a estação Carandiru do metrô ali de São Paulo, onde tem o Parque da Juventude, era o presídio e houve literalmente um massacre. A curiosidade, nenhuma pessoa foi considerada culpada por aquilo. Afinal, são pessoas que não eram, vamos dizer assim, bem vistas pela sociedade, então eles podiam morrer.
Essa é a lógica do nosso sistema judicial. Outro evento importante é a chacina da Candelária, ali no Rio de Janeiro, onde vários policiais matam aproximadamente 50 crianças. É um massacre, tão feio quanto o do Carandiru. Praticamente um ano depois, eu tenho 9 meses de diferença entre os eventos, e não teve também, vamos dizer assim, uma resolução satisfatória. Aliás, sempre que a polícia mata alguém, normalmente não tem um fim essa investigação satisfatória, não se faz justiça. E um outro evento de justiça é a chacina de Vigário Geral, onde os policiais sobem nessa comunidade e matam 21 pessoas. A gente tem aí uma diferença basicamente de um mês entre as duas chacinas. Havia um prêmio nos anos 90 no Rio de Janeiro, que era o prêmio que foi apelidado de James Bond, tá? O policial que matasse mais, ele ganhava uma promoção por estar fazendo bem o seu trabalho. Afinal, bandido bom era bandido morto. A gente vê que os discursos, eles não mudam, eles apenas se repetem. Eu faço o Ctrl+C, Ctrl+V deles. Esses 3 fatos históricos mostram a violência do Estado brasileiro contra as comunidades desprovidas, contra as comunidades marginalizadas. E aí entra uma coisa muito importante, que é a relação conflituosa desses membros com a polícia. A polícia não está ali para protegê-los. A polícia é um agente do Estado que está ali para reprimi-los. Outro aspecto importante é o governo do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique foi eleito presidente, se eu não me engano, ali em 93, governou até 2002, tá certo? 94 a 2002, foi eleito e reeleito. E o Fernando Henrique é considerado presidente do Plano Real, tá certo? E é considerado um presidente muito forte, como o primeiro neoliberal aí, ou o primeiro cara com uma ideia neoliberal. Eu acho que ele não seria um neoliberal clássico, se eu for analisar friamente, mas ele propõe algumas coisas, como o plano de privatizações e uma política de controle da inflação. É claro que essas privatizações venderam as empresas brasileiras a preço de banana para as empresas do exterior. Teve coisas positivas? Claro que teve. Se hoje nós podemos ter um telefone, foi graças muito à política de privatização do Fernando Henrique Cardoso. Mas essa política teve também uma consequência muito grave, que era uma época de enorme desigualdade social. A fome era muito grande no Brasil na época, tá certo? Então, saíam manchetes de jornais de pessoas que morrem de fome constantemente. E esses cenários periféricos ficavam nas regiões que eu chamo marginalizadas. Sempre pensa com o conceito de margem na ideia da geografia. É aquilo que está ao lado. Então, se eu falo marginal Tietê, é aquilo que está ao lado do rio Tietê. Marginalizadas são as pessoas que estão ao lado da sociedade. Elas não são consideradas a sociedade em si. Tá certo? E aí, dentro das periferias, o Rio de Janeiro torna isso muito mais evidente, porque eu tenho muitas regiões nobres do lado das favelas. São Paulo não, São Paulo afasta. Então, no extremo da Zona Leste, extremo da Zona Norte, extremo da Zona Oeste, extremo da Zona Sul, eu tenho essas regiões, tá certo? E na periferia da Zona Sul de São Paulo vai surgir esse grupo aí, o Racionais MC. Seguindo aqui a ordem, eu tenho uma questão interessante. A lei do racismo era muito recente. A lei do racismo tinha 9 anos quando foi lançado o álbum. Ou seja, a lei do racismo tinha a minha idade, tá certo? De 1989. E ela não tinha um caráter prático muito eficiente, tá certo? Até porque o racismo brasileiro, ele não se dá muitas vezes na cara dura, ele se dá em práticas sutis, em nuances. Desculpa. Em ditados populares, como isso é um serviço de preto, que é um ditado extremamente racista. Então, galera, eu tinha um racismo muito fortemente velado. E se eu tenho os negros hoje numa situação muito inferior, socialmente colocado, aos outros grupos étnicos, na época isso era muito mais grave e muito mais explícito. E aí eu tenho esse álbum. Sobreviver tentar viver mesmo nas piores condições. Nós já vimos que eles escolheram o inferno como uma metáfora aí na construção do Dante. Então, sobreviver no inferno é tentar viver num lugar no Brasil que tem as piores condições sociais possíveis. Um lugar que é esquecido, que é abandonado pelo Estado, que é a periferia, que é a favela. Ou seja,
E eu tenho uma imagem cristã, que é o inferno. E nós vamos ver que o cristianismo está muito ligado aí. Uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a religião de matriz africana associada a uma religião cristã. Por que a religião cristã é tão forte no Brasil? O Brasil, até a proclamação da República, foi um país que teve uma igreja católica como uma religião oficial. Então, os nossos feriados, na sua maioria, são cristãos. Então, nós temos uma base muito grande do cristianismo. E o brasileiro, ele faz o quê? Uma miscigenação. Ele adequa isso às situações. Então, a matriz africana ligado à ideia de Cristo. Não são diferentes, são coisas que se unem. Beleza? E a ironia, a vida no inferno é que vai levar as pessoas a cometerem o pecado. Se na religião a gente comete o pecado e vai para o inferno, aqui eu tenho uma inversão de valores. Viver nesse inferno é o que vai levar muitos jovens, nós vamos analisar isso nas músicas, a cometerem situações pecaminosas. E aí eu tenho o título, o álbum, é um álbum muito conhecido, essa capa aqui, que é a cruz, que eu acho que é o símbolo mais famoso do cristianismo, e um Salmo 23, capítulo 3, refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. E eu tenho a contracapa, tá certo? Que é o rapaz com a arma na mão, tá certo? As músicas ali colocadas. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, que é a continuação do Salmo 23. Então, as referências religiosas estão aqui na própria questão dos Salmos, tá certo? É uma citação direta, porque eu tenho a explicitação de onde eu tirei a minha referência, e é uma questão, as duas citações falam-se da questão da justiça. A única coisa que não vai existir nesse lugar é justiça. Há como ter justiça dentro de um ambiente totalmente infernal, totalmente abandonado e marginalizado? Essa é uma pergunta bastante interessante, tá certo? Então a primeira referência que, intertextual que faz referência à justiça é meio um tom também irônico. A capa, eu tenho uma semelhança a uma Bíblia, que é até a estrutura. A Companhia das Letras lançou o livro devido à cobrança dessa obra na Unicamp, que realmente, se você for ver o livro, é muito bonito, visualmente falando, ele tem as partes douradas, a capa preta, para lembrar a questão da Bíblia, que era o objetivo da banda. A cruz dourada, a evocação do símbolo do martírio de Cristo, ou seja, eles escolhem um momento em que Cristo se sacrificou pelos outros, tá certo? Não é um Cristo colocado como poderoso, maravilhoso, não. É o Cristo colocado no momento mais humano dele. E a arma da contracapa é a luta pela sobrevivência. Ou seja, tem que lutar para não cair nesse inferno. E nós vamos ver que essa arma aí não é no sentido de vou valorizar bandido nem nada disso. É no sentido de eu vou defender com todas as armas possíveis, dentro de uma justiça, dentro de um código ético. E aí, a própria figura de Jesus, que nós vamos ver que é evocada, o último vídeo aqui das análises, a música Salve, ele termina falando de Cristo. E aqui é uma coisa interessante, antes de ter toda essa questão de representatividade étnica, tudo isso, o Racionais já fazia isso nos anos 90. O Jesus é evocado, mas não como aquele ser loirinho dos olhos azuis, que é totalmente inviável dentro de um cara que nasceu no Oriente Médio. Se você acha que existe um loirinho de olho azul no Oriente Médio, pega um álbum de figurinha da Copa, pega toda a seleção que vem do Oriente Médio, cara. São morenos, tá certo? Por causa da própria questão do clima, um cabelo negro, com normalmente mais encaracolado, tá certo? Olhos escuros, porque essa é a característica do grupo étnico que vivia onde hoje é ali Israel, Palestina, região de Jerusalém. Tudo bem? Então, é inviável eu ter um Jesus europeu, que é o loiro dos olhos azuis, um Jesus escandinavo. E o Racionais coloca isso muito bem claro e explícito. O Jesus está ligado a esse grupo também. Temas: engajamento social por meio da conscientização. Então, ser conscientizado, não ser alienado é importante. Privasões que a miséria provoca nas pessoas. A sedução do consumismo. Então, nós vamos ver como a sociedade seduz e esse consumismo leva as pessoas a se desvirtuarem dos seus valores. O perigo da vida pelo crime, que é uma consequência disso. E aí eu tenho algumas perguntas-chave que eu quero encerrar essa minha aula com elas, tá certo?
para a gente pensar nos vídeos de análise. Quais as causas de tamanha exclusão social? Eu vou ter aqui uma questão que eu não vou analisar. O bandido é simplesmente um ser canalha, um ser que é mau. Não, eu vou sair da questão de bem e mal e vou tentar entender o que leva esse cara a entrar na vida do crime. Eu não vou elogiar o bandido, mas eu vou tentar entender isso porque vários jovens da região que eles vão retratar vão por esse caminho, tá certo? A maioria, eles se colocam como exceções à regra. Quem ganha com a manutenção de um cotidiano tão violento? Ou seja, se eu tenho manutenção desse sistema, é porque alguém está lucrando com isso. Quem está lucrando? Por que a maioria da população excluída do acesso aos meios de consumo é negra? Ou seja, aí eu tenho que retomar uma questão histórica no Brasil. Eu vou aí para o período da escravidão, tá certo? Eu tenho a abolição, como que se deu a abolição da escravatura? Por que que eu tenho poucos chefes negros? Eu faço até uma pergunta para vocês que estão em colégios particulares: quantos professores negros vocês têm? Tá certo? Isso é uma comprovação de como esse grupo étnico acaba sendo excluído de uma maneira muito clara da nossa sociedade. Então, são perguntas importantes e nós vamos continuar daqui na nossa próxima aula, beleza? Um abraço e vamos começar com a análise de músicas do Sobrevivendo no Inferno. Salve, até mais!